Olá, bem-vindo e obrigado pela tua consulta junto ao tutorial. Nele eu vou falar hoje a respeito de um add-on denominado Sapling Gen, que é um add-on que vai permitir a gente elaborar árvores na área de trabalho. Há diversas formas de nós fazermos árvores para enfeitar aí os nossos cenários dos projetos que estivermos realizando aqui nessa área espacial. Tendo um certo conhecimento de meshes, de curvas, de mapeamento e nodes, talvez a gente consiga efeitos distintos para isso. Mas o que vai nos permitir esse add-on é facilitar esse trabalho que nós iríamos ter tendo que utilizar esses recursos. Então, para poder ativar esse add-on, nós vamos vir aqui no menu que fica na parte superior, vamos clicar em Edit, que é o editar, e vamos clicar em Preferences, que são as preferências para abrirmos a nossa janela aqui, que é a janela de trabalho. Nós vamos selecionar a opção Add-ons. Se você estiver aí com uma versão em português, provavelmente deve estar como complementos. Então vamos clicar nessa lupinha e na lupinha nós vamos escrever a simples palavra SAP e o próprio programa já nos traz aqui um add-on do tipo curva. Por que do tipo curva? Porque ele vai ser agregado às ferramentas de curva na nossa adição. Então, para selecioná-lo, eu vou clicar aqui nessa caixinha que fica à esquerda. Se eu quiser que ele sempre carregue quando eu inicializar o Blender, eu vou clicar em Save Preference. Se eu quiser que só seja usado dessa vez, basta selecionar e sair. Notem que agora, quando eu der o ADD ou Shift A, na opção curva, além daqueles objetos padrões, nós temos aqui o Sapling Gen, que é o add-on que vai permitir a gente acrescentar árvores. Para entendermos o uso aqui desse sapling, nós vamos gerar uma árvore simples e vamos animá-la. Então eu vou selecionar o objeto cúbico, vamos excluí-lo com a tecla X e vamos usar com Shift A a opção Curve e vamos adicionar o Sapling Gen. Veja que eu já adiciono uma árvore aqui padrão. Enquanto eu não mexer nessa árvore, eu vou ter disponível aqui esse menu, vocês vão ver aqui no canto inferior esquerdo, que eu posso abri-lo, onde eu tenho as configurações pertinentes ao objeto que eu acrescentei aqui na área. E entre os settings, que são as configurações, vocês vão ver que eu tenho uma diversidade de opções a serem trabalhadas para formular uma árvore diferenciada aí na área. A exemplo de geometria, onde eu vou trabalhar a geometria do objeto, branch radius, que é o raio dos troncos ou dos galhos desse objeto, o branch splitting, que é a divisão desses ramos ou galhos ou troncos, tá? O branch growth, que é o tamanho ou a proporcionalidade que nós daremos para esse objeto árvore, o pruning, que é o podamento do objeto, o leaves, que é o acréscimo de folhas no nosso objeto árvore, e aqui em Armature e Animation nós vamos trabalhar justamente a animação desse objeto que nós adicionamos aí na área. Vamos começar então pela opção Geometria. Na opção Geometria, vocês vão ver que eu tenho aqui a opção Bevel, que significa chanfrura, acionada. O que isso quer dizer? Este elemento, quando ele é adicionado, ele é trabalhado com objetos do tipo curva no seu tronco. As folhas serão trabalhadas com objetos do tipo Mesh. Então, se nós selecionarmos a opção Bevel e desativarmos, vejam que em vez daquelas chanfruras do tronco, nós teremos linhas que representam justamente as curvas que eu adicionei para criar essa árvore, ou seja, o programa criou. Notem que quando eu aciono o Bevel, eu tenho a condição de ver essas chanfruras dando o efeito de troncos interessantes aqui na árvore. Eu vou pressionar o Shift, o botão do meio, vou arrastar um pouquinho mais para baixo para facilitar a visão. Vou aumentar, vou aproximar. Eu tenho aqui embaixo do Bevel a opção Bevel Resolution e a Curve Resolution. Isso vai fazer com que a gente dê mais qualidade à forma com que esses troncos serão visibilizados e também utilizando as chanfruras e as curvas do mesmo. Só um detalhe, pessoal, quando nós utilizamos valores altos nessas duas configurações, nós estamos subdividindo os objetos que formam o que vocês estão vendo aí na tela. E isso vai custar processamento no equipamento de vocês.
Então, se eu aumentar o Bevel Resolution para 2 aqui, para 3, eu já começo a pesar um pouco mais a malha do objeto. Então, eu vou diminuir, vou deixá-lo aqui em 0, porque a minha máquina é uma máquina um pouco obsoleta, e vou deixar o Curve Resolution em 2 para tornar um pouco mais leve como esses objetos serão vistos aqui na área. Na opção Shape, que é a forma, eu posso mudar essa formatação de como irá aparecer o objeto aí. Eu dou outros formatos àquela árvore inicial que eu criei aí com o Sapling. Então eu posso modificar as formas possíveis. Quero lembrar a todos que aqui nesta caixa de configuração existem algumas configurações que eu peço que vocês manuseiem cada uma para tentar entender quais são os efeitos que cada opção dessa aqui vai permitir em termos de transformação na árvore, já que eu não vou ter tempo de explicar todas. Então, exemplo aqui, eu posso alterar e veja que eu altero algumas formatações do objeto. Então, vocês podem experimentar isso de forma individual, tendo cuidado de não utilizar um objeto muito complexo para a formação da árvore, tá? Aqui embaixo, na opção Geometria, vocês vão ter aqui uma opção chamada Load Preset, que significa carregar opções pré-configuradas. Então, se nós selecionarmos aqui, nós vamos ter a opção de selecionar outros tipos já de árvores que são preparadas de forma automática para utilizarmos aqui no nosso projeto. Vamos manter aqui a opção japonesa, tá? Que é a macieira japonesa, e com esse objeto nós vamos voltar a nossa atenção para a opção de configurações, onde nós temos o Branch Radius. Aqui no Branch Radius, vocês vão ver que eu tenho algumas configurações pertinentes à aparência dos galhos, dos ramos que irão aparecer aqui no objeto. Então, se eu tirar o Bevel, eu estou voltando àquela opção que eu tinha lá em Geometria, estou tirando aquela forma de chanfrura. Mas aqui eu posso alterar para que esses troncos sejam mais grossos ou mais finos em relação ao nosso interesse aí. Eu posso usar aqui o valor em Ration de 0.01. Vocês vão ver que eu tenho uma galha com troncos mais finos. Então vocês podem, eu não vou perder o tempo aqui do tutorial explicando cada detalhe desse, já que vocês vão ter tempo de poderem trabalhar isso individualmente. Na opção Root Flare, que significa raiz, nós podemos pressionar o botão esquerdo, arrastar e vocês vão ver, tá vendo? Então eu posso aumentar esse valor para fazer com que a raiz da árvore seja mais aberta na sua inserção junto à superfície. Vamos passar então para outra configuração, que é a configuração que nós chamamos de Branch Splitting. Aqui nós vamos trabalhar os níveis dessa ramificação. Lembrando a vocês que quanto maior definição de galhos, de níveis nós utilizarmos, de grossura, etc., nós estamos dando ao computador uma limitação maior no seu processamento. Então não utilizem valores altos nessas opções, porque vocês podem criar provavelmente um crash aí durante a produção do objeto árvore, tá certo? Então, se eu aumentar aqui a opção de níveis para 3, vocês vão ver que eu vou ter galhos em cima de galhos, ou seja, ramos em cima de ramos. Então eu dou mais ênfase ao meu objeto árvore, mas eu consumo mais processamento do meu equipamento. Então vamos mantê-lo aqui na opção 2, que é suficiente, tá? Eu tenho as formas de experimentar cada opção dessa, exemplo de Rotate ângulo. Posso alterar o ângulo com que esses galhos irão fazer o efeito aí na árvore. Então vocês podem mexer em cada opção dessa aqui individualmente para ir experimentando aí de forma simples e prática. Vamos mudar aqui a nossa opção de configuração para o modelo Branch Growth. Aqui eu vou trabalhar a condução de como essa árvore irá ter o tamanho a partir de sua raiz. Então, se eu aumentar o valor Growth, eu consigo trazer os galhos mais próximos à raiz do objeto. Quando eu aumento, eu consigo afastar um pouco mais esses galhos. Então, aumentando eu diminuo, abaixando eu afasto os galhos em relação à raiz, ok? Aqui, como eu disse a vocês, posso mexer em curvatura, posso alterar diversos parâmetros aqui, ó, para que eu tenha uma diversidade de efeitos possíveis.
Vamos olhar agora na opção Série de configurações, Prune. O que é o Prune? O Prune é como se fosse a poda do objeto. Então, quando nós estivermos lá com o nosso objeto, com folhas, etc., nós podemos usar a ferramenta, ela vai colocar aqui um objeto, em que nós podemos fazer um podamento nessa árvore. Se nós aumentarmos esse valor aqui, a gente consegue fazer um corte maior ou menor desse podamento aí da árvore em relação a esse objeto, que vai permitir delimitar como será aí o formato da árvore, tá ok? Vamos tirar isso aqui e vamos para um elemento que para a gente vai ser fundamental para dar mais realismo aí à nossa árvore, que são os leaves, que são as folhas. Show Leaves. Quando nós selecionamos essa opção Show Leaves, vocês vão ver aqui que na opção Leaves, que são as folhas, nós temos uma quantidade de -5. Se eu selecionar, vocês vão ver que cada ramo desse aqui vai trazer na sua formação 5 objetos em formatos de folha. Eu posso aumentar ou diminuir essa quantidade de folhas aqui fazendo parte da árvore. Se eu der aqui um valor, por exemplo, 10, eu vou fazer com que as folhas sejam em 10 em cada ramo. Se eu der um formato de 50, eu vou fazer com que a árvore tenha mais folhas nos seus ramos. Porém, lembra vocês, quanto mais folha o objeto tiver, mais complicado vai ser o processamento aí do seu equipamento. Então, apenas para deixar aqui no modo de conhecimento, eu vou deixar apenas com 50 folhas, tá certo? Aqui vocês podem alterar a forma com que essas folhas vão ser conduzidas, e nessa opção Leaf Scale aqui, eu posso aumentar o diâmetro dessas folhas, ó, fazendo com que elas sejam maiores no objeto árvore. Posso também posicionar o ângulo de como essas folhas irão aparecer aí na árvore. Então, com essas manutenções aqui, vocês podem variar o formato da árvore que vocês desejem utilizar. E vamos partir para o principal agora, que vai ser bem interessante para a gente. Nós vamos criar agora uma árvore animada. Então nós vamos entrar aqui no modo chamado Armature primeiro, que são as armações, e nós vamos selecionar essa opção Use Armature. Com isso nós estamos acrescentando as armaduras, que são os ossos, que irão fazer de forma automática a simulação de movimento da árvore. E com essa opção aqui já atribuída, eu posso também vir aqui e entrar no modo Animation. Aqui nós vamos selecionar o que é que nós desejaremos que seja animado no objeto. Então vamos usar a animação das armaduras e a animação das folhas, que é o Leaf, ok? Que demora um pouquinho porque temos muitas folhas aí. Veja que a bússola segue e temos aqui o nosso objeto já com a animação preparada. Se vocês voltarem a atenção de vocês para a janela inferior aqui, que é a timeline, quando nós dermos o player, veja que a árvore começa a tomar uma movimentação de animação aqui na área de trabalho. Vejam que, como eu estou utilizando uma quantidade de folhas muito grande, a animação ela fica um pouco mais lenta. Então, para poder melhorar isso, eu vou dar um stop aqui, parando a animação, e vou voltar para a opção de Leaves, que são as folhas. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, só para a gente ver como é que ficaria. Vou botar essa quantidade de folhas aqui em torno de 15 só. Eu dou mais leveza aqui ao objeto árvore, e agora se eu der animação, veja que eu tenho uma árvore animada de forma simples e prática aqui na área de trabalho. Bem, preparado aqui a nossa árvore, eu posso sair aqui da forma de animação, tá? E selecionando o tronco da árvore, veja que as configurações somem, já não posso mais manusear essas configurações do objeto. Se eu aproximar o tronco e entrar no modo Edit Mode, observem que esse tronco ele é formado por uma linha, que é uma teia de curvas. Vou usar a tecla aqui para vocês verem. Essas curvas podem ser transformadas em meshes, veremos isso já já, tá? E para nós transformarmos em mesh, nós podemos simplesmente, aqui no modo Object Mode, com os troncos selecionados, nós podemos vir aqui em Object
e selecionar essa opção Convert To e vamos mudá-lo aqui para o formato de mesh. Eu queria que vocês olhassem aqui na barra de propriedades da direita, o objeto selecionado ele é representado por esse ícone de curvas, porque ele é um objeto tipo curva. Então, quando nós usarmos o objeto Convert To e clicarmos em Mesh, veja que o ícone ele passa a ser um ícone de malha e não mais de curva. Então, se entrarmos agora no modo Edit Mode, aproximando, vocês vejam que eu não tenho mais as curvas, eu tenho que faces, arestas e vértices formando o tronco da árvore. Se eu usar a tecla A, o que é que eu estou utilizando aqui? Uma quantidade de subobjetos de malha. Então, para eu poder diminuir essa resolução dessa malha, eu posso clicar aqui em Mesh, vir nessa opção Clean Up e usar essa opção Limited Dissolve. Ele vai abrir uma caixa de configurações e aqui eu vou fazer com que esse ângulo ele seja um ângulo maior para diminuir esses objetos que formam essas subdivisões. Eu torno mais leve aqui, tá vendo? E aqui agora, voltando para o nosso modo Object Mode, vamos usar a tecla Alt A para desativar. Se eu fizer animação, então pessoal, agora já vimos como se faz a animação simples e prática, nós podemos agora dar cor ao objeto árvore. Com o tronco selecionado, nós podemos vir aqui em materiais, New, eu posso escolher aqui um base color do tipo marrom, então eu venho aqui para essa intensidade laranja, diminuo essa taxa da direita, eu obtenho uma coloração marrom junto ao objeto. Vocês só vão enxergar essa coloração se vocês usarem aqui o modo do tipo ó, renderizado, aí vocês vão ver a cor do objeto. Se eu quiser utilizar a seleção de folhas, eu posso vir nas folhas, clicar um material para ela, vir em Base Color, usar o material verde, vou usar um verde escuro. E se nós melhorarmos esse ambiente de fundo aqui, vamos colocar uma cor mais branca, posicionarmos a nossa lente, vou travar a lente aqui com a tecla N, vou usar a opção Lock Camera, N para fechar, vou usar agora o Shift, o botão do meio pressionado, vou usar o scroll do mouse para poder movimentar. Minha câmera está travada, eu tenho um objeto aqui ó, que eu criei para uso no meu projeto. Então se eu vier para dar a renderização desse projeto, vocês vão ter a árvore inicialmente criada aí para o efeito. E nós podemos fazer a animação de vídeo dessa árvore que nós criamos. Então eu vou usar aqui na opção Render, vou deixar o render aqui em 16 por 16 para ser mais rápido, tá? E aqui na opção Output, que é essa impressora aqui, nós vamos mudar para o formato HDTV 720, que é menor. E nessa opção percentual nós vamos deixar aqui com 50, porque eu vou fazer justamente uma tela de vídeo menor do que essa padrão que a gente faz aí na renderização. Então aqui em Output eu vou definir o diretório e o nome do arquivo, vou botar aqui teste árvore. E em File Format eu vou definir qual o tipo que eu quero criar. Eu quero criar um vídeo da animação, então eu vou usar o AVI JPEG. Nesse caso aqui eu vou usar os 250 frames dessa timeline para fazer a animação de vídeo. Então vou vir aqui em Color, clicar em RGB e vou botar aqui em 100% essa qualidade. Se fizermos agora a animação desse objeto, nós vamos vir aqui em Render e clicar em Ctrl F12, onde a gente começa a ter o quadro a quadro dessa árvore aqui se movimentando, que é a animação que nós criamos com a configuração do objeto. Vamos deixar aqui chegar no quadro 250 e vamos visualizar aí o vídeo que nós criamos aí com essa árvore animada. Veja pessoal que nós já estamos chegando aqui no frame de número 250, finalizou aqui a conclusão do vídeo. Eu vou usar aqui o render, dessa vez
o Ctrl F11 para poder ver o vídeo da animação dessa árvore. Então, clicando nele, está aí a nossa árvore animada de forma simples e de forma prática aqui na área de trabalho. Se você quiser aumentar um pouco mais, vocês vão ter aí mais ou menos essa animação, tá? É evidente que vocês podem aqui depois manusear essa árvore, podem copiá-la, criar outras árvores, colocar ela maior ou menor e preencher o cenário para fazer o efeito necessário. Só lembro a vocês que é necessário ter realmente um equipamento com um bom processamento de memória, tanto interna como memória de vídeo, para que o efeito aconteça de forma mais rápida. Caso contrário, tem que ter paciência e aguardar aí o processo de renderização. Ok? Essas movimentações que vocês viram aí das folhas animadas, no momento da configuração que nós fizemos, a gente tem como controlar essa variação na opção de leaves e na opção de animações. Ok? Então experimentem aí o add-on e bom proveito do mesmo. Até o próximo tutorial. Grande abraço.